Olá, povo de Deus, graça e paz. Hoje eu quero falar sobre uma igreja fiel em meio ao sofrimento. Apocalipse 2, versículos de 8 ao 11. Nós vamos ler uma carta enviada por Jesus à igreja em Esmirna. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amados, essa semana eu estava lembrando que há menos de 7 meses atrás estávamos fazendo planos e projetos para o ano de 2020. Escolhemos o tema para a igreja, que é Trabalhando para a Glória de Deus. Fizemos um planejamento arrojado principalmente para trabalharmos com as crianças e adolescentes. Formamos uma equipe animada, com muita vontade de trabalhar. Estava tudo dando certo. Mal sabíamos que viria uma tribulação terrível sobre nós, que atingiria não só a nós, mas o mundo todo. Todos os projetos ficaram na gaveta. Todo o planejamento foi adiado. Lembrei-me das palavras do sábio rei Salomão, que diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios 16:1. As pessoas estão com medo. Até aqueles que se julgam fortes e corajosos não têm noção do que está acontecendo ou do que vai acontecer. Muitos arriscam suas vidas, colocam a vida dos outros em risco, dizendo que esta pandemia é uma gripezinha de nada. Mas a verdade é que a igreja está passando por uma grande tribulação. A igreja contemporânea, ela não aprendeu a ser fiel sem templo. Não são poucas as famílias que não sabem fazer o culto doméstico. Continuam transferindo a educação espiritual dos seus filhos agora aos programas de internet. Nunca se ouviu tantas pregações online. O que estamos vivendo é uma grande provação para que os verdadeiros crentes se apresentem e sejam fiéis, cumpram com suas obrigações de sacerdotes da sua casa. A carta de Jesus à igreja em Esmirna é uma mensagem também para nós, mostrando que a igreja pode ser fiel em meio ao sofrimento. A igreja em Esmirna tem a mesma característica de todas as outras cartas. Essa carta escrita a Esmirna, a igreja de Esmirna. Todas elas são endereçadas às 7 igrejas, né? O destinatário, que é o anjo da igreja, e o remetente, que é Jesus. E o versículo 8 diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Cada apresentação do remetente, que é Jesus, tem uma particularidade com a cidade pela qual é endereçada, que a carta é endereçada. Neste caso, ele se identifica como o primeiro e o último
que é um título que indica soberania absoluta. Em João 10:30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Somente essa identificação já era motivo suficiente para os judeus perseguirem os cristãos. Mas ele diz que já foi morto e tornou a viver, confirmando assim que se tratava de Jesus da história, aquele que morreu em uma cruz, em sacrifício para todo aquele que crê. Deu a sua vida pela igreja, a sua noiva amada. Assim, a autoapresentação do remetente qualifica também o conteúdo de sua mensagem à igreja de uma maneira toda especial. Ou seja, não é qualquer um que estava enviando a mensagem à igreja, mas sim é o eterno Senhor pessoalmente que se manifesta. A cidade de Esmirna, mesmo não conhecendo Jesus, sabia o que era morrer e tornar a viver. No ano 600 a.C., a antiga cidade de Esmirna foi destruída pelos lídios e reconstruída depois pelos gregos no final do quarto século a.C. A cidade ganhou nova vida e pôde ser descrita como uma cidade que morreu e tornou a viver. Esmirna se tornou um centro de idolatria oficial, conhecida como guardiã do templo. Foi a primeira cidade da Ásia a construir um templo para a adoração da cidade, a deusa de Roma, que eles consagraram como uma deusa, a própria cidade de Roma, em 195 a.C. Em 26 depois de Cristo, foi escolhida como local do templo ao imperador Tibério. Ou seja, Esmirna era o pior lugar humanamente falando para se plantar uma igreja cristã. Além das perseguições pelos judeus, eles enfrentavam uma ameaça mais organizada e mais poderosa, a idolatria oficial. Juntando a religião à força do governo, prometia então uma perseguição perigosa a todos os cristãos da cidade, tentando-os a abandonarem a sua fé para saírem da pobreza ou até para evitar a morte violenta. Para vencer essa tentação, teriam que acreditar no poder daquele que já venceu a morte. Mesmo se morressem, as suas vidas eternas seriam garantidas somente se mantivessem sua confiança no eterno Senhor, o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Mas Jesus conhece a sua igreja. Ele sabe do seu sofrimento, entende a sua dor. E ele diz no versículo 9 e versículo 10: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova e terem tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A igreja em Esmirna era uma igreja pobre em uma cidade muito rica. Pobre porque vinha das classes mais baixas. Muitos eram escravos, eles eram pobres porque seus bens eram tomados, saqueados. Era uma igreja perseguida e muitos eram mortos por servirem a Cristo. As famílias perdiam tudo o que tinham. Era uma igreja sofredora pelo único motivo: eram verdadeiros cristãos. Por isso foi uma igreja que não recebeu repreensão. Não temas as coisas que tens de sofrer.
Vai chegar o dia em que todo verdadeiro crente passará por grande tribulação, porque são selados com o selo do Espírito Santo. Em Apocalipse 7:3, diz que estes escolhidos e selados, eles continuarão fiéis, mesmo que isso possa levá-los à morte. Mas em Apocalipse 13, versículos 16 a 18, fala sobre a marca da besta, que será colocada na fronte ou na mão direita. Somente terá liberdade de comprar ou vender aquele que tiver esta marca. Hoje se fala muito em um chip que será colocado na fronte ou na mão direita, e muitos crentes estão preocupados com isso. Mas falando sobre as marcas, a linguagem ela é metafórica. Fronte significa a mente, simboliza o intelecto, a filosofia de vida, as ideologias de uma pessoa. As mãos significam seus feitos, suas ações, suas ocupações. A testa simboliza a forma de pensar e a mão simboliza a forma de agir. Chegará o tempo em que, se os crentes não pensar como o mundo pensa e não agir como o mundo age, passarão privações, serão pobres vivendo em um mundo rico. A palavra de Deus é totalmente contrária à doutrina da prosperidade. A vida cristã ela não combina com a luxúria da riqueza, pois o cristão ajuda uns aos outros, mesmo no pouco ele divide com seus irmãos. Zaqueu, quando recebeu Jesus em sua casa, ele resolveu dar a metade dos seus bens aos pobres e devolver 4 vezes mais a quem tinha roubado. A mensagem de Jesus à igreja de Esmirna é uma mensagem para a igreja do nosso tempo. O estudante que defender sua fé cristã numa faculdade vai ser difamado, sofrerá deboches e será excluído do grupo da maioria. O empresário crente que não sonegar imposto, que não aguentar a pressão imposta pelos maiorais, pelas indústrias, não aguentará a competição do comércio. O político cristão, por não mentir, não ser corrupto e desonesto, não conseguirá aprovação para os seus projetos. Jesus está atento a tudo o que acontece com a sua igreja. Ninguém sofreu mais pela igreja do que Jesus. Ele sabe o que é sofrer. Ele conhece os inimigos da igreja e a protege. Ele conhece até aqueles que fingem de ovelhas, mas na verdade são lobos devoradores. Declaram-se igrejas de Deus, mas não passam de sinagogas de Satanás. Nós precisamos conhecer melhor esse Jesus para poder servi-lo sem medo. Jesus, ele é onipresente, ele está no meio da igreja. Ele conhece a sua igreja porque ele é onisciente. E ele cuida da igreja como Deus onipotente, todo o tempo todo. Há conforto e esperança nas palavras de Jesus. Sofrerão por pouco tempo. Jesus nunca isentou a igreja do sofrimento. Ele mesmo disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E com Cristo nós seremos mais que vencedores. Podemos ser fiéis mesmo que tenhamos que morrer. O efeito da tribulação seria o de provar a fé desses cristãos. A sua lealdade a Cristo seria testada sob ameaça de morte, mas a perseguição não continuaria para sempre. 10 dias aqui sugere um tempo curto, mas completo. Seria uma provação completa, mas teria um fim.
Nos dias de hoje, tem igrejas que sofrem perseguições terríveis. São países comparados à cidade de Esmirna, como, por exemplo, a Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, China e outros, onde cultuar a Deus, pregar o Evangelho é crime, sujeito à prisão e até à morte. Os pais da igreja, no segundo século, ele registrou a morte de Policarpo de Esmirna, um dos líderes da igreja que foi contemporâneo do apóstolo João. Policarpo foi fiel até a morte. Quando disseram para negar a fé em Jesus, em troca da liberdade, Policarpo declarou: há 86 anos eu tenho sido o seu servo e ele nunca me faltou. Como blasfemarei contra o meu rei que me salvou? Policarpo então foi queimado vivo e enquanto queimava, orava e agradecia a Deus o privilégio de morrer por Jesus. A mensagem de Jesus é a mesma para a sua igreja hoje. Mas para as igrejas de muitos países, a mensagem é literal. Para as igrejas ocidentais, a perseguição tem uma forma diferente, mas não é menos danosa. É uma perseguição ideológica, cultural, política, que tem levado muitos a negarem Jesus. Hoje, Jesus espera a fidelidade do seu povo na vida, no testemunho, na família, nos negócios, na fé e na prática do amor. A igreja em Éfeso foi reprovada por falta de amor. A igreja em Esmirna foi aprovada por causa da fidelidade, pela demonstração de amor no sofrimento por Jesus e pelos irmãos. 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. A principal mensagem de Jesus para a igreja em Esmirna é: continuem fiéis, mesmo debaixo de pobreza, tribulação, perseguição. Não olhem para o sofrimento, mas sim para a recompensa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Jesus, então, ele encerra cada carta com esta ênfase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é uma mensagem verdadeira que liberta e dá a garantia de uma vida eterna com Jesus. Aquele que é fiel até a morte receberá a coroa da vida. Será vencedor juntamente com aquele que é vencedor e vem para vencer. Aquele que morreu e ressuscitou, vencendo a morte, vencendo o diabo e seus demônios. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Glória a Deus por isso. Eu quero orar com vocês. Pai amado, louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, muito obrigado por nos dar mais essa oportunidade de poder ler a Tua palavra, entendê-la. Ó Deus, e que o Senhor nos ajude a colocá-la em prática na nossa vida. Nós temos conhecimento, ó Deus, da perseguição que estamos passando e que iremos passar. Mas nós confiamos no Senhor, que sofreu tudo, Pai, tudo aquilo que a gente nem pode imaginar. Mas nós sabemos que o Senhor vencedor é que está conosco. E o Senhor nos ajuda. E o Senhor é quem nos guia. Ó Pai amado,
Nesse momento, eu peço por todas as pessoas que estão doentes, acamados, por causa desta pandemia. Ó Deus, nós sabemos que a mão do Senhor é tão poderosa. O Senhor é o nosso médico dos médicos, é o Senhor dos senhores. Por isso, Pai amado, nós pedimos a intervenção do Senhor. Nos ajude, nos livre, Pai, de cair nesse mal. Ó Deus, e que o Senhor, aqueles que já estão acamados, ó Deus amado, que o Senhor esteja com eles nesse momento, dando a eles a cura. Ó Deus, para que eles possam retornar aos seus lares e juntamente conosco louvar, adorar o Teu nome. Ó Deus, muito obrigado pela Tua igreja, que agora sofre, Pai, essa separação. Mas nós sabemos que é por um curto momento de tempo. Nós sabemos que isso vai passar, mas que o Senhor nos fortaleça nesse momento, para que nós possamos estar firmes, fiéis, demonstrando como verdadeiros crentes, verdadeiros cristãos, a nossa fé no Senhor Jesus aqui, nas nossas casas. Ó Deus amado, nos perdoe, nos ajude, para que nós possamos não cair nas tentações e nos livre de todo mal. Pai, eu te agradeço, eu te peço, eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará na nossa vida. E isso, Pai, no nome santo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.